Eu sou Leidmar Cruz, eu sou especialista em transtornos de aprendizagem e especialista também em transtorno do neurodesenvolvimento, né? Sou especialista em reprogramação mental, sou especialista em comportamento humano, sou neuropsicopedagoga institucional, sou psicopedagoga comportamental, especialista no método ABA, viu? E também educação positiva. Sou mãe atípica, tenho um filho autista de 2 anos e 7 meses e tenho um outro filho também de 10 anos que tem o transtorno do desenvolvimento da fala, que é o TDF, e o transtorno que está sendo investigado agora, a gente está em investigação, que é o TPAC, transtorno do processamento auditivo, né? Minhas bênçãos, né? Ao mesmo tempo que eles são minhas bênçãos, são meus professores, né? Eu sou aluna deles, né? Então eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. De 0 a 7 anos é a formação do caráter da criança. Passou de 7 anos, não adianta tentar formar caráter, acabou. Você só vai o quê? Formular agora, você só vai intensificar aquele caráter. Então, até os 7 anos é a hora, é o momento de se formar o caráter da criança. A criança ela vai aprender pelo que ela vê, não pelo que a gente fala. O que ela visualizar, ela vai pegar. Eu estou falando para vocês cada fase do desenvolvimento humano. Para quando vocês receberem a criança, vocês vão identificar o que é padrão e o que não é. O que precisa ser enviado para a orientação pedagógica, para um possível diagnóstico, para um encaminhamento, e o que não precisa. Opa, isso daqui eu posso usar essa técnica que ele vai melhorar, né? Porque a gente precisa também eliminar os fatores externos para aquela dificuldade. Eliminou os fatores e está persistente, então encaminha para o SOI. Um dos desafios que existe dentro do desenvolvimento humano é o quê? Os transtornos do desenvolvimento que vão surgindo. Os transtornos de aprendizagem, os transtornos emocionais, os transtornos neurológicos, né? Que ali eu citei alguns, autismo, TDAH, mas tem muitos outros, né? E hoje o que mais se fala, né, é sobre transtornos. Aí uma vez me perguntaram assim, Leide, mas não virou moda isso não? Eu falei, não, gente. A questão é porque hoje com a tecnologia nós estamos mais informados. Você quer se tornar um professor especialista? Adquira para você o DSM-5. O DSM-5 é o manual de transtornos mentais e do neurodesenvolvimento do mundo. É por ele que eu me baseio em tudo. Se o médico, se um especialista não trabalhar a criança baseado no DSM-5, corra desse profissional. Porque é ali que é a base para a gente direcionar essas crianças, direcionar o transtorno. Lá tem todos os transtornos do mundo. Tem dúvida? Dá uma olhadinha no DSM-5, quais são as características do transtorno. Um outro desafio que nós temos dentro do desenvolvimento humano é o quê? A exclusão social, né, gente? Que é o que a gente mais está vivendo aí. O governo, ele fala-se muito em inclusão. Gente, não está acontecendo inclusão de maneira nenhuma. O que está acontecendo é integração. Qual é a diferença de inclusão para integração? Não é a criança que a gente precisa inserir no ambiente. É o ambiente que precisa ser adaptado para que aquela criança ela possa se desenvolver. A grade curricular ela precisa ser adaptada. As crianças elas estão sendo integradas, elas não estão sendo inclusas. Eu preciso adaptar o ambiente. Se eu vou receber um autista na minha sala, eu preciso fazer o quê? Primeiro, levantar todo o histórico daquele autista, conhecer os pais. Eu preciso saber do que ele gosta, do que ele não gosta, para eu poder fazer algumas adaptações já de primeira quando ele chegar. Está entrando os professores que passaram no concurso agora, mas só que o governo não está dando treinamento nenhum, eles estão penando. E as crianças estão sofrendo, porque eles não têm habilidade para lidar com essas crianças.
uma coisa é certa, vocês são capazes à inclusão. Primeiro que quem faz a adaptação das atividades da criança é o professor. A escola, ela dá o suporte, mas a adaptação quem faz é o professor. Façam a adaptação necessária para aquela sua criança ela desenvolver, mesmo que ela não seja transtorno de aprendizagem, mesmo que ela seja uma criança neurotípica. Cada um aprende de uma maneira. Ninguém aprende igual. Então, talvez a forma como aquela criança A está aprendendo, aquela criança B não vai aprender. Peraí, não aprendeu? Deixa eu ver o que eu posso fazer para que aquela criança B ela possa desenvolver e aprender também. O outro desafio que está tendo dentro do desenvolvimento é o quê? A educação. A adequação do ensino ao estágio de desenvolvimento. Dificuldade de adequar o ensino dentro daquele desenvolvimento da criança. Não deu de um jeito? Tenta de outro. Não deu daquele jeito? Vai tentando até achar a adequação correta para aquela criança. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. Mas é lindo quando a gente consegue fazer. O outro desafio é a saúde. Promoção de práticas saudáveis para cada etapa da vida. Intervenções terapêuticas adaptadas às necessidades de cada fase. Nessa questão aqui da saúde, práticas saudáveis, entra o quesito. Qual quesito? Má alimentação. As crianças estão se alimentando muito mal hoje. E a criança não consegue aprender aquilo que está sendo ensinado para ela. Aí, às vezes, acha que é transtorno de aprendizagem, às vezes é só má alimentação. Envolve todo um contexto para se chegar a um transtorno de aprendizagem. E a gente tem que avaliar isso. Né? A gente tem que avaliar a criança como um todo. Mãezinha, dorme bem? Mãezinha, alimentação. Mãezinha, come panelas de alumínio. A gente investiga no tanto que ela falou. Que a avaliação que foi feita, com certeza eu fico até feliz por você ter lido, porque normalmente a gente emite os relatórios, as escolas não lê, só pega em gaveta. Normalmente os médicos não lê. Quando vocês saírem lá fora, olha para o céu e olha a quantidade de estrela que nós temos. A quantidade de estrelas que nós temos no céu, a gente consegue contar? Gente, essa é a quantidade de possibilidade que nós temos de tratar uma criança sem medicação. Se você conseguir encontrar a última estrela, aí sim ela é medicação. Porque a medicação, ela só é usada, ela só entra para intervenção quando existe uma comorbidade que está colocando em risco a vida da criança. Só que hoje, o que eles estão fazendo? Medicação. Risperidona, Ritalina, uma atrás da outra. Sem ao menos ter indicado, mãezinha, eu quero que ele faça essa terapia aqui primeiro. Vamos eliminar as possibilidades. E já vai enfiando a medicação. Aí vem o quê? Os contra da medicação, né? O efeito colateral. Criança engorda, criança fica irritada, aquela coisa toda. Aí o pai tem que lidar com mais isso também. Então a gente faz uma avaliação ela bem distinta. A educação e aprendizado, ele precisa ser contínuo. Ele não pode parar. E na educação infantil, para se ter uma educação infantil de qualidade, é necessário proporcionar um ambiente estimulante e seguro que favorece o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. Agora eu pergunto para vocês, esquece a creche aqui. Volta os olhos para as escolas lá fora. Isso está sendo proporcionado? Não está, gente. Infelizmente, o que a gente recebe de pais frustrados, doentes emocionalmente, chorosos, porque o filho ele não está tendo o mínimo de suporte que ele precisa ter. Vocês podem fazer a diferença. Vocês podem fazer a diferença. Vocês podem ser o professor especialista. A realidade lá fora, que talvez vocês não vejam, é triste. Não é brincadeira. Então, talvez vocês tenham filhos que estudam aqui. Então, vocês podem proporcionar esse ambiente.
um ambiente de desenvolvimento cognitivo, social, emocional para essas crianças. Lembra lá atrás que eu falei que a criança ela vai fazer o quê? O contato visual, ela vai avaliar o ambiente e ela vai decidir se ela vai querer aquele contato com o seu cuidador ou não. Envolve isso aqui, ó. E para se ter uma continuidade também na educação e no aprendizado, precisa ter o quê? Métodos de ensinos inclusivos, não somente para as crianças com transtorno de aprendizagem, mas também para as crianças neurotípicas. Hoje vocês sabem o que é agora, né? Criança neurotípica. É aquela criança que não possui nenhuma dificuldade. Colhem, na realidade, no DSM-5. Da área ali de investigação. Começa por vocês. É vocês que identificam e encaminham. O que escolas estão fazendo agora, lá fora? Só estão encaminhando com pedido médico. Eu não estou entendendo, tá tudo virando de cabeça para baixo. Como que a criança tem que passar pelo médico primeiro, pegar um pedido para a escola dar um encaminhamento, sendo que é a escola que descobre, é a escola que vê os primeiros sinais. Então é dela que tem que partir, o primeiro passo é dela, não é do médico. Então estou invertendo para você ver a falta de conhecimento que está tendo hoje. E não é por falta de informação, é por falta de querer ir atrás da informação. E a gente precisa ter cuidado com isso. Qual é a importância de vocês na educação infantil e principalmente na creche? Vocês já pararam para imaginar qual é a importância de vocês? Qual é o papel do professor na educação infantil, especialmente em creches? Olha só. Nessa fase inicial da vida, as crianças estão em pleno desenvolvimento, tanto físico quanto emocional e cognitivo. É nesse contexto que o professor atua como um guia essencial, ajudando a moldar as primeiras experiências do aprendizado e interação social das crianças. A criança, o primeiro exemplo de educação que a criança tem é no lar, é na família. Então, ou seja, a família educa e a escola, ela faz o quê? Ela molda aquela educação. A escola não é um local de educar. A gente forma crianças, a gente forma cidadãos, mas a educação é de casa. E, infelizmente, eu sei que tem muitos pais que jogam essa responsabilidade de educar em cima de vocês. E como que vocês trabalham isso? Com posicionamento. Paizinho, função sua. Vamos lá. Vocês têm posicionamento para isso, vocês são professores. Vocês podem se posicionar naquela questão, meu filho não está obedecendo. E aí, paizinho, mas o que você está fazendo para mudar essa situação? Porque aqui eu formo. Eu vou pegar essa educação que você está passando e eu vou formular ela, eu vou moldar ela, eu vou te ajudar. Mas a responsabilidade é sua. Quantos pais eu já falei isso? E faz a diferença. Porque às vezes eles precisam de, acorda, paizinho. Vamos lá. Eu estou aqui para formar seu filho. Não é para educar ele, não. Eu preciso da tua ajuda, é um trabalho em conjunto. Vamos nessa, vamos junto. Vocês têm um posicionamento de vocês. Vocês são formadores de pessoas. E olha só, vocês moldam as primeiras experiências. Gente, as primeiras experiências que eles vivem no lar deles, na escola a gente molda. E é lindo isso. Porque às vezes a criança ela vem com fralda. Quem é que desfralda a criança? A escola, ela ajuda. Olha que lindo. Ela ajuda. Meu filho, ele usa fralda ainda. A escola está super me ajudando a desfraldar ele. Porque está sendo muito difícil. Porque o meu filho, ele ainda não tem a habilidade cognitiva de saber o que é o cocô e o que é xixi. Para ele tudo é igual. Ele fala cocô para tudo. Igual para comer. Mamãe, cuscuz. Tudo para ele é cuscuz.
O arroz é cuscuz. E pensa no menino que come cuscuz. Ali não é brincadeira, não. Come de tudo que ele gosta. Porque existe a seletividade, né? Então, o que acontece? A gente molda as primeiras experiências. Gente, isso é muito gratificante. Moldar essas primeiras experiências. Para você se tornar um professor especialista, você precisa saber os 5 pilares para ser esse especialista. Existem 5 pilares que, se você seguir esse protocolo desses 5 pilares, você vai se tornar um professor especialista. Vocês vão ver a união química brigando por vocês, para vocês não saírem daqui. Porque vocês vão ser especialistas de excelência. Sem precisar, eu vou ter que fazer uma pós-graduação nisso. Não, pós-graduação nisso. Não. Para a gente ser especialista em alguma coisa, a gente precisa praticar. Certo ou errado? Certo, gente. Tem muitos empresários aí, grandes, que não tem nem o ensino fundamental. Por que eles são grandes empresários? Eles se deram o melhor e praticaram naquilo que eles viram que eles podiam. E hoje são grandes empresários, né? Então, hoje vocês podem se tornar. Olha só, vamos ver quais são esses pilares. Primeiro, como eu falei anteriormente, ter o conhecimento do desenvolvimento humano na parte cognitiva, emocional, social e física. Essa é a base. Conhecer as fases. Se você conhece e sabe as fases do desenvolvimento humano, dentro de sala de aula você vai conseguir identificar algo que está fora do neurodesenvolvimento. Isso aí eu te garanto que você consegue identificar. E vai ser uma identificação precisa. Você vai falar com precisão. Essa característica aqui, porque uma só característica não fomenta um transtorno de aprendizagem ou neurodesenvolvimento. Existem N características que têm que ser persistentes. Se ela não for persistente, então vamos trabalhar, eliminar os fatores externos para ver se essa dificuldade ela é eliminada. Não eliminou, aquela dificuldade está persistindo, então está fora do desenvolvimento humano. Está fora dos padrões. Ok? A segunda que para ser um professor especialista tem que ter, ser criativo. É a capacidade e a atitude para gerar ideias novas e comunicá-las a outros. Eu tenho amigos que chegam em mim e falam assim: Leide, eu não sou criativo igual a você. E eu falei assim: oxi, e para ser criativo tem que ser dom? Não é dom de Deus não, filho. Criatividade, sabe o que é? É prática. A gente tem que buscar, vai renovando. No tanto que está ali, ó, é a capacidade e a atitude. A gente tem que ter a atitude. Eu sempre fui uma mulher muito proativa mesmo. Eu vou contar mais pra frente uma experiência minha. Eu sempre fui uma mulher proativa, porque eu sempre quis ficar em evidência. Então, para eu ficar em evidência, eu preciso ser proativa, eu preciso criar. Então, se não deu certo de uma forma aqui, vamos ali. Ó. Então, vocês nunca vão ouvir da minha boca sair uma palavra negativa. Nunca. É sempre positivo. Porque eu trabalho com feedback positivo com as pessoas. E faz a diferença. Não é pouca. A segunda, olha só. Lá na segunda, fala que a gente precisa ter atitude para gerar ideias novas. Olha só que legal. É a mesma coisa de eu pegar e falar assim, eu vou fazer uma intervenção nessa criança aqui, que todas vocês sabem, mas eu vou fazer de uma forma diferente, porque eu busquei por informações, e essas informações precisas me trouxeram o seguinte, que se eu fizer dessa forma, vai aliviar aquela dificuldade na criança. Então, eu não fiquei só ali, só aquela intervenção. Não, eu fui atrás, eu busquei. É assim que a gente trabalha lá, por isso que a gente é diferenciado lá. Porque não deu certo de um jeito, vai dar de outro. Sabe por quê? Nenhuma mente é impenetrável. Sabe o que acontece? O negócio é que a gente pega a chave errada para penetrar nessa mente. Nenhuma mente é impenetrável. A gente
A criança ela pode ter o transtorno que for. Se a gente vai com a intervenção e a abordagem correta, a gente entra naquela mente. E o desenvolvimento vai acontecendo. E os pais chegam, Leide, eu estou cansada de ir em clínicas e lá, estou 6 meses com meu filho não evoluiu nada. Eu falei, então tá, então deixa aqui comigo. Em 1 mês eu te mostro a evolução do seu filho. E eu provo, gente. Porque a criança, quando ela entra dentro de uma sala para ter uma intervenção com ela, e ela não está desenvolvendo, de 2 em 1. Ou o profissional não está evoluindo aquela criança, ou ele não buscou informações para fazer novas intervenções nela. A criança entra na sala, com meia hora, 6 meses, e a criança não evoluiu em nada, tem alguma coisa errada. É culpa da criança? É culpa do profissional. O terceiro, habilidades pedagógicas, olha lá, ó, métodos de ensino eficazes e adaptáveis para diferentes estilos de aprendizagem. Como eu falei anteriormente, nenhuma criança aprende igual a outra. Cada uma aprende diferente da outra. Vou terminar bem no horário. Ó. A quarta, desenvolvimento contínuo. É isso aqui que vocês estão fazendo hoje. Ó. Eu sei que não está sendo fácil para vocês estarem aqui, vocês estão cansadas. Mas isso que vocês estão fazendo aqui é justamente por quê? Porque lá no fundo de vocês querem melhorar. Vocês querem ser especialistas. E vocês podem. É o desenvolvimento contínuo, participação em cursos de formação e atualização constante das práticas pedagógicas. Gente, vamos se atualizando. Eu não paro de estudar, porque se eu parar, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir atender as crianças que precisam ser atendidas. É 4 horas da manhã, todos os dias, em pé. Opa, mesinha de estudo, fazendo estudo de caso, pesquisando que técnica que pode avaliar aquela criança ali que pode melhorar, que isso, que aquilo. Meu marido até fala, meu amor, não sei como é que você aguenta. Eu falei, papai do céu, é só ele que me ajuda. Porque sem ele eu também não consigo. Não consigo. E é ele que dá o quê? O dom, ele dá a sabedoria. Então, eu vou atrás de quem pode me ajudar, que é ele. Papai do céu, você está aqui, faz o Espírito Santo me acordar. Porque o celular toca e às vezes eu não quero levantar, me cutuca da cama. E lá vai eu. Faço minhas horas com Deus lá primeiramente e vamos lá para o estudo. Porque senão a gente não consegue. E tem tanta gente precisando. Os pais estão sofrendo tanto, gente. E a quinta, afetividade. Então, a afetividade, ela se refere à capacidade de demonstrar e receber carinho, empatia e apoio emocional. Seja empática com essas crianças. Não estou falando que vocês não são, tá, gente? Mas eu já estou alertando. Sejam empáticas com as crianças, com as famílias. Porque quando a gente está emocionalmente curado, está com a mente saudável, a gente consegue inverter tudo ao nosso favor. Quantos pais já vieram em cima de mim, transtornados, não porque eu fiz alguma coisa, mas já vindo de outros lugares, e eu apenas sentei e ouvi eles, e dei um abraço. Tudo vai ficar bem. A gente precisa sentir a dor do outro. Se a gente não sentir a dor do outro, a gente não tem como ajudar ninguém. E a gente só sabe o que o outro está passando quando a gente se põe no lugar dele. Imagine se fosse o meu filho. Eu não imaginava que eu ia ter um filho autista. Eu não imaginava que eu ia ter um filho com transtorno de aprendizagem. E hoje eu viro uma leoa para proteger meus filhos, porque a discriminação está aí já justamente. A discriminação do maior já está por causa da cor dele, que é negro. Aí ainda negro com transtorno de aprendizagem, aí piora toda a situação. Não vai eu me informar, não vai eu pegar conhecimento para proteger essa criança. Vai crescer uma criança emocionalmente o quê? Doente. Então o que acontece? A gente precisa o quê? Ter a capacidade de demonstrar e receber carinho. Se a criança vai te abraçar, abraça mesmo, beija mesmo. É diferente. Porque esse carinho, quando você demonstra para os pais confiam em você. Lá no espaço, lá não tem como eu fazer uma intervenção com a criança se eu não agarrar, não beijar, não cheirar ela. É o tempo inteiro. Essas aqui são as 5 o quê? Os 5 pilares que a gente precisa ter para ser um professor especialista. Aqui, alguma dessas aqui vocês viram falando de diploma? Nenhuma.
tenha todas essas habilidades aqui, ó. Pratique isso aqui para vocês verem. Vocês vão se tornar o melhor professor, que a União Química vai brigar por vocês. Daqui ela não sai, não. Vocês sabem quais são os 3 espaços que promovem e ajudam no desenvolvimento das crianças? Vocês precisam saber disso. Quais são os 3 espaços que ajudam nesse desenvolvimento? Alguém se arrisca? São 3. Família, escola e tem mais uma. Sociedade. São os três espaços que ajudam no e promovem, né, a facilitar o desenvolvimento da criança. Por que a família? Por ser o primeiro modelo educativo, com o qual a criança entra em contato. Sua forma de agir, criar, educar, incentivar, apoiar, nutrir e se relacionar influencia o seu desenvolvimento potencial. O que acontece? Tudo que acontece em casa, a criança quer repetir, é ou não é? Tudo. Olha assim, é o primeiro local que facilita o desenvolvimento da criança. O segundo local é a própria escola, a creche. Ó, até coloquei aqui, ó, creche. É um espaço de formação. Vocês entenderam que na família é o espaço de educação, lá é onde vai aperfeiçoar o caráter da criança, lá vai se moldar o caráter da criança e aqui vai se formar, vai dar continuidade nessa formação. É o espaço de formação, interações e valores, onde se incentiva a descoberta, proporcionando atividades interessantes, além de estimular e desenvolver o potencial criativo e existente de cada criança. Olha que legal. É na escola que se desenvolve as habilidades, é na escola que termina de se formar a criatividade da criança. E a sociedade. A sociedade desempenha um papel crucial no desenvolvimento das crianças. A forma como a sociedade acolhe, apoia e interage com as crianças influencia significativamente seu crescimento, inclusão e qualidade de vida. Só que, infelizmente, hoje nós temos o quê? Uma sociedade o quê? Preconceituosa. Né? Mas por que, Leide, que a sociedade hoje está preconceituosa? Porque não vão em busca de informações. E quando vão em busca de informações, acabam tendo informações que não são o quê? Precisas. E a gente precisa ter cuidado, esse cuidado, né? Em resumo, os professores de creche são essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças, oferecendo apoio, orientação e carinho que moldam suas primeiras experiências de aprendizado e interação social. Meninas, vocês são lindas, vocês são importantes. Não deixe nunca ninguém desmerecer vocês pelo trabalho de vocês, o profissionalismo de vocês. Vocês é que estão em sala de aula e sabem como que a criança está. Observem a criança, chamam, peçam ajuda, né? Porque isso faz a diferença. E olha só, eu tenho essa frase aqui comigo. Todo mundo tem vontade de vencer, mas poucos têm vontade de se preparar para vencer. Você tem vontade de vencer? Tem ou não tem? Só não pode ter o quê? Pouca vontade de se preparar. E isso faz a diferença. Vocês aqui hoje estão o quê? Se preparando para serem professores especialistas. Imagina só. Vi uma equipe, venha conhecer meus professores especialistas. É porque vocês têm muito diploma? Não. É porque vocês conhecem sobre o desenvolvimento humano. E vocês sabem identificar o que é de dentro do desenvolvimento e o que está fora dos padrões de desenvolvimento. O bom que funciona. Vocês conseguem identificar o que é o bom que funciona? Eu trabalhei em 3 escolas, no Candanguinho, no Colégio JK e na Escola Adventista. Fui professora na Escola Adventista. Em certa escola, eu me tornei auxiliar de sala, em uma das escolas. Só que existia uma questão. O que fazia
eu estar em ênfase. O que acontecia que eu estava ali sempre à frente dos professores. Eu sempre estava à frente dos professores, eu falo isso com orgulho. Eu era auxiliar de sala, mas eu estava à frente. Por uma questão, por isso aqui, ó, o bom que funciona. É só o que vocês precisam para formalizar e finalizar para que vocês sejam um professor especialista. A intervenção nas terapias não depende de um diagnóstico, depende do comportamento da criança. Vocês não precisam, os pais em si, não precisam esperar o diagnóstico sair para começar as intervenções. Não. As intervenções já podem começar e aí vai continuando o processo de diagnóstico. Porque já vai fazendo o quê? Porque até mesmo dentro das intervenções já se levanta mais características. Então, se o papai perguntar para vocês, mas e agora, o que eu faço, papai? Encaminha, já começa uma terapia água com essa criança. As intervenções não dependem do diagnóstico, não precisa esperar o diagnóstico. Vamos lá, vamos estimular. Vamos estimular a criança e vamos fazer ela desenvolver. Qual é o bom que dá certo? Para fechar com chave de ouro, vocês se tornarem um professor especialista. Só falta isso. Depois de tudo que vocês viram aqui sobre o desenvolvimento humano, o bom que dá certo. Eu quero saber qual é. Tá bom, gente? E hoje a gente fica por aqui, ó, exatamente no horário. Tá bom? O que foi passado aqui hoje, vocês sempre lembram que para eu saber de transtorno de aprendizagem, eu não preciso de ter N informações. Eu só preciso, a princípio, conhecer sobre o desenvolvimento humano. As fases. Conhecendo as fases, vocês já vão, de quinta-feira em diante, começar a saber, a identificar as características e os sinais de cada desenvolvimento.